Olá, já está disponível a nova edição do Jornal de Arroios, aqui está. Esta é a edição número 10. Lembramos que pode aceder a este número do jornal gratuitamente na caixa de correio, isto se for residente na freguesia, ou então nos vários polos da Junta, ou ainda online na página www.jfarroios.pt. Este número do jornal destaca, entre outros, dois temas que são essenciais para a freguesia. A inauguração do novo mercado de Arroios, aliás, como está patente aqui na capa, e ainda a temática da higiene urbana. Pode ficar a conhecer as novidades do mercado de Arroios aqui neste número do jornal. Sobre a temática da higiene urbana, acreditamos que a informação, esclarecimento e sensibilização da população em geral é essencial para que todos possam contribuir e fazer de Arroios um lugar cada vez mais limpo. Neste número do jornal pode encontrar várias informações sobre este tema e ainda uma entrevista a Duarte Cordeiro, aqui está, que é o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o vereador responsável pelo pelouro da higiene urbana. Pode ler um resumo desta entrevista aqui no interior do jornal e agora pode ver em exclusivo na Arroios TV uma versão mais alargada desta conversa, onde falamos sobre as atuais competências, os desafios e os projetos que estão a ser desenvolvidos pela Câmara Municipal de Lisboa nesta área da higiene urbana e ainda o trabalho conjunto que existe entre a Câmara e a Junta de Freguesia de Arroios. Vamos ver então a entrevista a Duarte Cordeiro. Fique por aí. Duarte Cordeiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o vereador com o pelouro da higiene urbana, entre outros. Muito obrigado por ter aceito ao nosso convite para esta entrevista que parte do número 10 do jornal dedicado ao tema da higiene urbana. E agora, com a viragem deste novo ano, começamos com uma pergunta em jeito de balanço, digamos assim, que foi há cerca de 3 anos atrás, houve uma passagem de competências da Câmara Municipal de Lisboa para as juntas de freguesia. E entre essas competências estão algumas da higiene urbana. Qual é o balanço que faz dessa passagem de competências desde essa altura até agora? É um balanço muito positivo. É preciso, nós, quando falamos da reforma administrativa, por vezes nós temos que ter sempre o devido enquadramento para não, por vezes, criar-se expectativas excessivas em relação ao seu impacto. A reforma administrativa foi um processo de uma enorme envergadura, que envolveu a transferência de muitos meios, de muitos trabalhadores da Câmara Municipal para as juntas de freguesia. Só na área da higiene urbana, nós estimamos que tenham sido transferidos mais de 1000 trabalhadores, cerca de 30 postos de limpeza, imensos equipamentos, nomeadamente de lavagem e varredura, e um processo destes implica necessariamente juntas de freguesia que não tinham estas competências, que não estavam preparadas, a começarem a ter elas próprias a capacidade de gerir estes recursos e começar a melhorar as respostas aos cidadãos, em particular aos seus fregueses e aos municípios da cidade de Lisboa. E, portanto, é um processo que tem sempre, e as reformas, os processos no fundo de centralização de competências que nós analisamos noutros países, são processos lentos, são processos cuja maturidade demora. E eu acho que nestes 3 anos há uma coisa que nós hoje todos nos podemos orgulhar, que é o facto de nós, em apenas, não é bem 3 anos, porque vai fazer 3 anos em abril, ter sido tão rápida a forma como as juntas de freguesia incorporaram estas equipas, incorporaram estas responsabilidades. É importante que se diga que a Câmara Municipal, à altura das competências, transferiu as competências, os recursos que tinha, com as ineficiências que tinha. E que, de lá para cá, as juntas de freguesia têm procurado recuperar condições, melhorando as condições dos trabalhadores, mas também reequipando os seus serviços no que diz respeito à higiene urbana. E que hoje, aquilo que existe na generalidade das juntas de freguesia é muito mais e melhor do que aquilo que havia à altura de transferência. Porque não só esta foi uma reforma administrativa que foi feita não só
transferindo competências e os equipamentos que à data nós tínhamos, mas também porque procurámos calcular efetivamente quais eram os recursos financeiros necessários para o exercício destas funções. A Câmara Municipal de Lisboa abdicou, efetivamente, no processo da reforma administrativa, de cerca de 68 milhões de euros distribuídos pelas várias juntas de freguesia, para além dos recursos humanos que eu referi há pouco, só na área da higiene urbana. E isso faz com que hoje seja possível que as juntas de freguesia, aos poucos, à medida que vão se sentindo capazes de assumir estas responsabilidades, não só hoje desafiarem-nos para mais, e portanto há um desafio claro no que diz respeito à Câmara Municipal, reforçar as competências que ela já tem, para além daquelas que já são competências próprias, como tiveram a capacidade de melhorar a resposta que na altura era dada. E, portanto, eu não tenho grandes dúvidas que hoje temos mais trabalhadores, mais equipamento, mais rotinas de limpeza na cidade do que tínhamos à data da transferência na reforma administrativa. Portanto, o balanço que eu faço é muitíssimo positivo e a tendência é melhorar. Hoje nós já temos algumas freguesias que estão a trabalhar muito na perspectiva até da qualidade, na questão da garantia de qualidade dos seus próprios serviços. Hoje nós temos a trabalhar em conjunto, e vamos falar ao longo desta entrevista, de reforçar os equipamentos, de perceber de que forma é que as equipas podem trabalhar melhor em conjunto, do ponto de vista da Câmara, com a Junta de Freguesia. E esse é um trabalho mais qualitativo e que segue-se de forma natural depois de um trabalho que foi necessário de transferência de recursos e de, no fundo, de aumentar os recursos disponíveis para estas áreas, nomeadamente para a área da limpeza. Existem tarefas que são complementares para a Junta de Freguesia de Arroios e para a Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara, por exemplo, continua com a competência de recolha de lixo e a Junta está responsável pela lavagem e varredura de ruas, por exemplo. Como é que tem sido a articulação entre a Junta de Freguesia de Arroios e a Câmara em relação a esta área da higiene urbana? Tem melhorado. Há zonas cinzentas, como se costuma dizer, é realmente nas zonas cinzentas que nós todos temos aprendido. Eu acho que a Câmara Municipal de Lisboa, quando fez o processo da reforma administrativa, ela própria teve a necessidade de aumentar os recursos na área da higiene urbana. Constatámos que os recursos que nós tínhamos disponíveis, quer ao nível de recursos humanos, quer ao nível de recursos de equipamentos, caminhões, necessitavam efetivamente no caso dos equipamentos, de aumentar os equipamentos, por exemplo, de contenção na cidade, substituição dos veículos e ao nível dos recursos humanos que faltava pessoal. E, portanto, nós fizemos um concurso público de contratação de trabalhadores e, no fundo, o objetivo foi integrar mais cerca de 150 trabalhadores na área da higiene urbana da Câmara Municipal. E, portanto, houve ali um momento de maior turbulência, porque coincidiu, no fundo, as juntas de freguesia a lidarem com uma nova competência que não estavam habituadas, com a Câmara Municipal a trabalhar numa lógica abaixo dos recursos que eram necessários. Ao fim deste tempo, nós podemos constatar que, não só depois de aumentar os recursos que eram necessários que fossem aumentados, que se tem aumentado melhor, no fundo tem-se aumentado e tem-se criado mais rotinas de trabalho em conjunto, e hoje eu acho que o trabalho tem progressivamente sido mais consistente, as câmaras já têm a Câmara Municipal tem noção daquilo que é o trabalho que as juntas de freguesia fazem, vice-versa, e percebe-se quais é que numa determinada freguesia, em particular em Arroios, quais é que são as zonas mais complicadas, quais é que são as zonas onde as rotinas funcionam bem, portanto, e isso acaba por, no fundo, ser uma decorrência natural. Acho que hoje o trabalho das duas equipas é um trabalho muito mais positivo. A própria Câmara Municipal e a Junta de Freguesia nas tais zonas cinzentas, que são muitas vezes os sacos que estão dispersos na via pública, hoje já começa a perceber-se mais ou menos que é uma competência que de alguma forma pode ser aceito como sendo de ambas as entidades e que tem sido assumida, eu acho que muito bem por parte da Junta de Freguesia, em particular de Arroios, e a Câmara Municipal tem-se focado naquilo que são as suas tarefas, que é remoção, no fundo, tudo o que signifique, por exemplo, limpeza de grafites, tudo o que signifique reforço de equipamentos de rua, tudo o que signifique matérias relacionadas que são laterais, mas que são importantes, como a questão do controle de pragas. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que a Câmara Municipal tem essa responsabilidade. Ultimamente, também percebemos que nos compete a nós, nomeadamente, perceber que há uma necessidade de reforço de equipamentos das juntas de freguesia, decorrente, por exemplo, dá um exemplo concreto, do turismo, que é uma área que tem, obviamente, crescido muito na cidade, que se notam os impactos e que isso carece de investimento. Recentemente, por exemplo,
foi tomada a decisão de que o Fundo de Desenvolvimento Turístico, por exemplo, financiasse equipamentos para as juntas de freguesia, e isso, por exemplo, é uma forma também de colaboração que tem sido, de parte a parte, respeitada e valorizada. E no terreno, falando das pessoas que diariamente trabalham nesta área da higiene urbana, que desafios é que se colocam às equipas que estão no terreno? Eu acho que nós todos temos uma dupla dimensão, que é a limpeza, no fundo a limpeza e ao mesmo tempo a sensibilização das pessoas. Nós se continuarmos, se no fundo se não existir uma maior consciencialização da parte dos comerciantes, dos turistas, dos municípios da cidade, dos seus comportamentos, nós efetivamente podemos colocar todos os recursos do mundo em cima das equipas de higiene urbana, que elas nunca vão ter capacidade para resolver os problemas. E hoje em dia nós percebemos que nós temos que olhar para a realidade e tentar identificar onde é que está a raiz do problema. Nós chegámos à conclusão, por exemplo, agora recentemente, Almirante Reis, só para dar um exemplo, faltava claramente equipamento de Almirante Reis, foram colocadas papeleiras de maior dimensão. Nós estamos a preparar a colocação de contentores enterrados que permitam o reforço da reciclagem em várias freguesias, na freguesia de Arroios também. Fazer um investimento grande na cidade. Mas, por outro lado, nós todos e as equipas que estão no terreno sabem que há prevaricadores constantes. E esse trabalho tem que ser um trabalho que, a nível local, de proximidade, é um desafio, porque nós temos que, efetivamente, mudar os hábitos daquelas pessoas, temos que consciencializar essas pessoas de que têm que mudar os hábitos. Uma das coisas que nós fizemos recentemente para melhorar um bocadinho esse reforço, esse lado também foi, é desejável a sensibilização, mas também transferimos a fiscalização para as juntas de freguesia. Para quê? Para as juntas de freguesia também poderem atuar localmente, não só sensibilizando, mas se necessário atuando e, portanto, explicando a essas pessoas que elas têm que ser multadas se não mudarem os seus comportamentos. Eu acho que há aqui uma dupla dimensão em que, no fundo, as equipas de higiene urbana, por um lado, obviamente, participarem naquilo que é a interpretação dos problemas da cidade em relação à higiene urbana. Limparem, mas também ajudarem-nos a perceber onde é que está a raiz do problema. Porque se nós identificarmos a raiz do problema, por vezes encontramos uma solução que no fundo, de repente, melhora a vida das pessoas, a qualidade de vida e o espaço público. Eu vou dar um exemplo, se me permitem, de outra freguesia, que nos fez tomar uma decisão que depois afetará todos os bairros onde nós temos esse sistema de recolha. Nós, como sabem, nós temos um sistema de recolha nos bairros históricos da cidade que não é um sistema de recolha por contentores, é um sistema de recolha por sacos. Porquê? Porque as habitações não têm a possibilidade de ter contentores dentro dos seus prédios para a dimensão dos contentores que nós temos. No entanto, qual é o problema que nós identificamos? É suposto os sacos só serem colocados na rua a partir de uma determinada hora. E quer seja a população que lá vive, muitas vezes a população mais idosa, quer seja a população, no fundo, a área comercial, em particular os hostels, só para dar um exemplo, que fazem a limpeza dos quartos por volta do final da manhã, detectávamos que os sacos apareciam a qualquer altura do dia. Portanto, aquilo que era uma regra que nós tínhamos, que era um sistema que se baseava num determinado comportamento, de que era as pessoas só colocavam os sacos perto da hora da remoção, de repente transforma-se num sistema bastante difícil de entender, em que a qualquer altura uma pessoa visitava um bairro desses e estão sacos espalhados na via pública. Então tentámos fazer um trabalho na bica, um trabalho de tentar identificar então o comportamento das pessoas e tentar perceber os hábitos das pessoas. Então percebemos que, no fundo, a população da bica era muitíssimo organizada porque eles colocavam os sacos, convencionaram que eram em determinadas zonas do bairro que colocavam os sacos. Então nós vimos em grandes montes de sacos de lixo em determinadas paredes. E inicialmente eu pensei que aquilo era tipo desorganização, mas não, aquilo era bastante organizado, porque todos os dias, se assim quiser, era sempre naquela parede, ou naquelas paredes que eles convencionaram. Então tentámos fazer uma coisa diferente, que é, após algum tempo de observação, tentámos perceber se era possível colocar contentores na via pública, no espaço público, nas zonas onde eles já colocavam os sacos. E o resultado prático é que nós conseguimos, e portanto hoje já não há sacos na bica e as pessoas colocam os sacos no sítio onde sempre estavam a colocar os sacos, que era nas tais paredes que eles convencionaram. O resultado é que há uma melhoria substancial na qualidade e naquilo que é o espaço público, porque efetivamente durante o dia todo nós não encontramos sacos. Eu só estou a dar este exemplo porquê? Porque a cidade é uma cidade muito grande, vivem cá muitas pessoas.
E nós temos que perceber que nós temos que ter um sistema de recolha para a cidade, nós temos que ter uma organização para a cidade, nós temos que ter uma organização de limpeza para a freguesia, mas por vezes, em determinadas ruas, em determinados bairros, nós podemos interpretar que há soluções específicas para aquele bairro, que passam, no fundo, envolvem as pessoas no que diz respeito a encontrar uma solução. E é aí que eu acho que é o grande desafio, o próximo desafio das equipas. Nós não temos equipas de higiene urbana que apenas têm a tarefa de ir lá limpar. Temos equipas de higiene urbana que nos ajudam a interpretar os problemas. Se o problema decorre do comércio, se o problema decorre da falta de condições dos prédios para ter contentores, se o problema decorre de ter demasiado turismo naquela rua e, em função daquele problema, tentar procurar dentro daquilo que está disponível na Junta de Freguesia ou na Câmara Municipal com respostas mais adequadas, sejam mais papeleiras, sejam contentores enterrados, seja efetivamente alterar as rotinas da higiene urbana para que, por exemplo, se nós sabemos que há um restaurante que a determinada hora coloca sempre o lixo, não é? E ele não tem alternativa, não, se calhar a equipa de, uma das equipas de higiene urbana tem que lá passar aquela hora. Portanto, o segredo para efetivamente termos uma cidade limpa é termos equipas de higiene urbana que também ajudem a interpretar aquilo que é o problema de uma determinada zona e procurem respostas adequadas e depois tentar gerir os meios que temos de forma a tentar conjugar todos esses interesses e melhorar muito aquilo que é o espaço público.